Irmãos e irmãs, o texto para nós refletirmos nessa noite é o texto de Josué, capítulo 5, um texto maravilhoso, conhecido de quem lê as Escrituras, texto que abre um ciclo de uma vitória extraordinária, épica, na vida do povo de Deus. Josué, capítulo 5, versículo 13. Você, por favor, abra esse texto, se puder ajudar alguém ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, que não tenha o texto, por favor, o auxilie, de modo que todo mundo consiga acompanhar. Poucos versículos a partir do verso 13 do capítulo 5 de Josué. Vamos nos colocar de pé outra vez, nessa atitude tão especial de reverência à palavra de Deus e de expectativa quanto àquilo que o Espírito Santo, inspirador dessa palavra, nos tem a dizer nessa noite. O texto diz assim, versículo 13 de Josué, capítulo 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Até aqui, que o Senhor nos assista e nos abençoe na reflexão em torno dessa sua maravilhosa, inspiradíssima palavra. Você pode se assentar. Meu querido irmão e irmã, você que nos visita, você já deve ter percebido, certamente percebeu, que a nossa vida, a história da nossa vida é feita por uma sucessão de ciclos, coisas que nos vão acontecendo e que de maneira amontoada, integrada, por assim dizer, acabam por formar a história da nossa vida. Ciclos que são abertos eventualmente de maneira meio suave, quase imperceptível. Uma questão nova que se apresenta diante de você, boa questão, por exemplo, um emprego novo, pelo qual você orou, ansiou tanto, e lá pelas tantas está você às voltas e diante do desafio da coisa por tanto tempo ansiada. Eventualmente, o ciclo novo que acaba por compor a sua vida, uma estação nova, vem para você de maneira surpreendente e sem consulta prévia, absolutamente indesejável. Um fato dramático, uma perda significativa, uma dor que se instala sem bater a porta da sua vida, do seu coração, da sua história, da sua biografia, da sua casa. Mas, enfim, um ciclo novo que se apresenta diante de você. Para fazer um paralelo com o que tem sido a voz corrente nesses últimos dias no nosso país, vocês viram, de repente, e de fato, de repente, as ruas das cidades brasileiras foram tomadas por uma multidão, meio sem cara, rosto difuso, mas instalando um novo ciclo na história desse nosso queridíssimo país. E a discussão de hoje é se este novo ciclo, ninguém tem dúvida de que um novo ciclo na história do nosso país se estabeleceu. A discussão é saber se esse ciclo vai acrescentar à nossa história de jovem país algumas virtudes, bênçãos, prosperidade, ou se de alguma forma vai ser a repetição de fracassos, de problemas com os quais a gente vem lutando ao longo da nossa própria história. Da mesma forma na sua vida. E a pergunta para a nossa reflexão nessa noite é justamente essa: você
diante do marco zero de uma nova etapa, de um novo ciclo, tem duas possibilidades somente: ou passar a viver um ciclo de virtudes, um ciclo virtuoso de vitórias e bênçãos, ou um ciclo, como se tem costumado dizer, vicioso, que traga daqui por diante os mesmos renovados, requentados fracassos, erros, perdas, problemas, dores do passado. Nossa reflexão nessa noite é como é, afinal de contas, que você, que eu, diante deste marco zero de um ciclo de mudanças nas nossas vidas, e você e eu e todos nós e a igreja de Jesus aqui, local presbiteriana Betânia, vai viver, está vivendo, viverá ciclos de mudança. A questão é nos perguntarmos como é, afinal de contas, que esse ciclo pode se estabelecer de maneira virtuosa. Você que conhece a história sabe que neste ponto, versículo 13, dessa aparição bendita, gloriosa, retumbante, de um homem que em princípio não foi identificado por Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor, estava Josué naquela altura para viver um ciclo de grandes mudanças na sua vida pessoal, como líder estabelecido para aquele povo e na vida do próprio povo de Deus. Jericó diante de si, muitas mudanças, e de fato o que de mais concreto Josué trazia naquele novo ciclo para a sua vida eram as promessas de Deus, ditas de maneira precisa, explícita, reiterada, reforçada sucessivas vezes para a sua vida e para o seu coração. Uma grande vitória já ficava para trás na sua nova e jovem biografia, a passagem pelo Jordão. Mas agora Jericó cerradíssima, fechada. E como é que Josué enfrenta esse novo ciclo na sua vida? Registre no seu coraçãozinho e eu no meu. Como é que se pode viver daqui por diante um novo, abençoado ciclo virtuoso de graça, de bênçãos e de vitória na sua experiência pessoal? E se você não se acha, não se encontra nesse marco zero de um novo ciclo na sua vida, fique certo de que este marco zero vai lhe surpreender. Mais dia, menos dia ele vai chegar. Quem sabe alguns entre nós aqui, sem identificarem essa ponta zero de uma nova caminhada, mas super carentes e desejosos de uma grande mudança que se estabeleça na sua vida, porque estão profundamente insatisfeitos com os ciclos que antecederam essa história até hoje. Em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, veja que pergunta que pareceu um pouco desaforada, um pouco impertinente de Josué, diante daquele homem que ele em princípio não reconheceu: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Para que este novo ciclo na sua vida seja um ciclo de virtudes, em primeiro lugar, mais que tudo, você precisa reconhecer o Senhor como comandante em chefe da sua vida. Josué, homem de Deus, não queria errar naquela marcha, naquela nova jornada, e é por isso que ele deseja, diante desse novo ciclo, certificar-se, sem deixar qualquer margem à dúvida, se estaria dali por diante sendo conduzido por Deus. E aqui outra vez, diante da minha vida, diante destes novos ciclos que se estabelecem na minha história, diante da sua vida, há somente duas possibilidades: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Está você com Jesus ou está você marchando sem Jesus? Não há uma terceira neutra via. E Jesus foi super explícito, claríssimo, preciso para dizer: portanto, quem comigo não ajunta, espalha.
Não existe diante de Jesus a possibilidade de uma vida neutra. Ou ajunto com Jesus, ou me integro ao exército de Jesus, ou sou comandado pelo príncipe dos exércitos do Senhor, ou haverá sobre a minha vida outros senhores. Vários tiranos, mas a possibilidade de se viver sem senhorio não existe para mim, para você, para homem nenhum neste planeta. Todos servimos a algum senhor, e eventualmente alguns servem a vários senhores. E Jesus outra vez diz que não se pode servir a dois senhores simultaneamente. Quando se trata de escolher Jesus, é exclusividade absoluta para Jesus no seu coração, no meu coração, na sua vida. Se você deseja, e eu sei que você deseja, uma jornada daqui por diante abençoada, um ciclo novo na sua experiência, que parte de agora, eventualmente a partir de um drama duro, difícil, aparentemente insuperável, quem sabe uma alegria que surpreendeu você, mas daqui por diante o ciclo haverá de ser virtuoso, de bênçãos, de graça, de vitória, se você dispuser-se a ser de fato e de verdade conduzido nesta nova jornada pelo príncipe dos exércitos do Senhor. E assim foi que antes do avanço na direção de Jericó, o Senhor orientou aquele povo, comandado por Josué, para que se circuncidassem todos, porque aquela gente eleita, ou àquela gente eleita, faltava o selo da aliança completa, permanente, total, irreversível e irrevogável da circuncisão. Uma geração de gente circuncidada havia ficado no deserto. Agora aqueles tais deveriam confirmar o seu compromisso como sendo deles, intransferivelmente deles, pela via da circuncisão, e assim fizeram. Quem sabe você, aqui nessa noite, precisa hoje, sem adiamentos, estabelecer como matéria da mais alta urgência e importante entregar-se a Jesus. Ser de Jesus. Essa pergunta desconcertante de Josué: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? No fundo, de fato revelava o seu desejo profundo de garantir que sua vida e sua jornada haveriam de ser conduzidas por Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 4, versículo 5, texto maravilhoso. Lá está dito assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E diante daquela maravilhosa declaração do Senhor Deus, de Jesus, que aparecia ali para Josué, espada na mão, desembainhada, nua: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué fez o que cabe, e só isto cabe diante do desejo de seguir a Jesus: adorá-lo, e buscar saber que instruções este príncipe tinha para a sua vida. Que diz o meu Senhor ao seu servo? Quem avança para esse novo ciclo virtuoso da sua vida, tendo a Jesus como comandante em chefe da sua própria experiência pessoal, integrando os exércitos gloriosos do Senhor, tem a garantia da companhia permanente de Deus. Nunca será demais citar aquela profecia extraordinária, Isaías capítulo 43, logo nos primeiros versos: não temas, porque eu te remi,
E é para você se inserir completamente no escopo desta gloriosa promessa. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Ainda mais, se eu preciso, para garantir daqui por diante um ciclo virtuoso de bênçãos e vitórias, reconhecer que quem me conduz é o príncipe dos exércitos do Senhor, preciso também da própria declaração de Josué, do diálogo dele com Deus, com Jesus, com o Senhor, uma aparição do Senhor aqui. Estar pronto para a guerra. Isso aqui você já tem ouvido várias vezes, mas é importante repetir. És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E lá está o Senhor com a espada desembainhada, no reconhecimento de que a nova jornada que você haverá de desencadear, de desenvolver a partir desse ponto da história da sua vida, implica em luta, em guerra, em conflitos de primeira grandeza, seríssimos, externos e internos. Você bem sabe disso. Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante, discorrendo sobre a necessidade de eu me armar, Paulo, a este respeito, declara que diante deste novo ciclo na minha vida, há duas coisas que preciso fazer. Quanto à guerra, ter consciência de que haverá guerra, de que estou em guerra, de natureza e de ordem espiritual. E em vista ou à vista desta consciência, estar preparado, estar pronto. Lá estava o Senhor de espada não na cinta, nua, desembainhada. A consciência da guerra haverá de fazer toda a diferença no percurso daqui por diante de vitórias e de virtudes e de bênçãos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida de igreja também. Não é você, por conta da consciência do conflito, Efésios capítulo 6, o texto que acabei de mencionar, e não citei completamente, você lembra do texto? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Esta é a natureza de luta, este é o tipo de conflito. É como se o diabo praticasse uma espécie de bullying espiritual contra a sua vida e contra a minha vida. Você já tem ouvido esse termo, não tem? Aquela situação que tem acontecido nas escolas, quando um mais forte agride, ameaça, insulta o mais fraco. Passa-se assim no reino espiritual, com uma diferença gritante e que faz toda a diferença para o bullying escolar. É que nesse caso, você mais fraco, eu mais fraco, venço por conta da liderança do príncipe dos exércitos do Senhor na minha vida. Mas você não pode se arvorar em fazer como tem acontecido a tragédia e até em escolas brasileiras. Vocês viram? Comecinho desse mês, julho, um garoto numa escola, me parece que em Minas Gerais, por conta de uma situação assim de pressão, pegou uma arma, foi para a escola e, felizmente, nada de mais grave aconteceu com a vida daqueles dois garotos que receberam o tiro. Você não vai reagir nessa base. Você precisa usar a mesma espada que está na mão do Senhor, príncipe dos exércitos do Senhor. Ora, Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E no mesmo texto de Efésios capítulo 6, Paulo não deixa margem a dúvidas para indicar que o vencedor vence no uso adequado, destro
habilidoso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a questão é que, eventualmente, alguns de nós têm andado com a espada colocada aqui na bainha, não está pronta para o conflito e para o combate. Saber da Bíblia, conhecer a Escritura, no enfrentamento do adversário terrível, agudo, cruel da minha vida e da minha experiência espiritual, é você se alimentar desta bendita palavra todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, espada nua, desembainhada. Não adianta você acumular. Deus me deu a graça de participar da escola dominical desde garoto. Que maravilha que o Senhor me concedeu. E alguns daqui comigo, algumas das nossas crianças desde cedo decorando verso bíblico. Que maravilha, que bênção extraordinária que a igreja oferece. Fica no coração, fica na mente, fica na alma, fica no espírito, fica na memória, nos tempos de luta, de angústia, de dor, de conflito, de guerra. Mas você precisa o tempo todo afiar essa espada. Estar pronto para a guerra, ter consciência da guerra, não é para você se apavorar de medo, de jeito nenhum. O exemplo é polêmico, mas esses dias, um campeão de um certo combo de artes marciais, grande campeão brasileiro, perdeu de maneira fragorosa, porque subestimou o seu adversário. Tem gente que viu esse MMA nas madrugadas, não foi? Vocês viram, né? Tá certo. Dizem que é esporte. Não sei se é, mas que dá vontade de assistir, dá. Não dá? Não dá. Polêmico. Mas o fato é que aquele esportista, se vocês quiserem, em grandes aspas, sem revelar medo do adversário, caiu para aquilo que espiritualmente você não pode fazer. Você não pode ter medo do adversário, mas também não o subestime. Terceiro lugar, Josué recebe uma instrução especial do príncipe dos exércitos do Senhor, versículo 15 do capítulo 5. Diz o Senhor a Josué nestes termos: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O ciclo virtuoso haverá de se estabelecer neste tempo de mudanças na história da sua vida, se você for conduzido pelo príncipe dos exércitos do Senhor. Se você contar entre os que pertencem a este exército, se você estiver pronto, consciente, não só consciente, mas preparado para o conflito de natureza essencialmente espiritual. E preparo é, sobretudo, conhecimento, aplicação, vida na palavra de Deus. É uma lição tão simples para se repetir até a gente viver. Mas também você precisa descalçar as sandálias dos seus pés e reconhecer o terreno por onde você pisa como sendo o terreno santo. E vejam aqui que interessante. O Senhor Deus manda que Josué tire as sandálias dos seus pés, não para que ele entrasse no templo, na igreja, em algum lugar estabelecido como sendo lugar santo. Não. Era o terreno da guerra. Era, por assim dizer, a periferia do ringue de combate, de conflito. Era o próprio teatro de operações de guerra. Você vai ser vencedor neste novo ciclo na sua vida, se aprender
a cada dia, a tratar como ambiente santificado aquele ambiente onde Deus colocou você, ainda que aparentemente ele não guarde qualquer traço de santidade. O lugar onde você passa 10, 12, 13, 15 horas de longas jornadas, difíceis jornadas de trabalho, lá você precisa andar descalço, aos pés do Senhor, tratando aquele ambiente como seu lugar de exercício e de vida em santidade e glorificação a Jesus. Aquele dualismo estranho, antibíblico, grego, que estabeleceria em algumas das nossas mentes evangélicas e cristãs, erradamente, que este é um ambiente santo, que lá fora é um ambiente perdido. Se lá está você em nome de Jesus, se o Senhor está com você, este tem que ser lugar para você viver em santidade, graça e fé. Onde Deus colocou você? Na sala de aula? Na sua casa? Num banco? No ônibus? Na loja, no comércio, nos hospitais, nos tribunais? Onde for, tira as sandálias dos teus pés. Significa dizer, cresça em Jesus, como hoje nós vimos pela manhã de maneira tão bela. Cresça em Jesus. E eu só cresço quando eu largo para trás alguma coisa, neste caso as sandálias, para me humilhar mais, para andar mais com Jesus, para ser mais parecido com Ele, lá naquele lugar. Aqui é muito mais fácil. Esses dias, a propósito da ocupação destas novas arenas esportivas, li uma matéria interessante, cujo título era o seguinte: os novos frequentadores do Maracanã, aqui nosso estádio, Mário Filho, vão ter que torcer de black tie, porque lá o bumbo está proibido daqui por diante. Eu não sei como é que flamenguista vai torcer sem bumbo. Tricolores podem torcer porque eles têm uma mecânica toda diferenciada, mas sem camisa também não vão poder torcer no Maracanã. E bandeiras, aqueles bandeirões gigantescos, também é matéria proibida. Vão ter que entrar como se torce em Wimbledon. Vai ser difícil, vocês não acham? Passar desse bafafá da Copa do Mundo, já pensaram Flamengo e Vasco de black tie, não vai dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Então, a matéria dizia o seguinte, no seu subtítulo: tenham respeito, porque o ambiente pede respeito. Aqui, a ideia é oposta. O que torna um ambiente respeitoso é a presença de Deus. Você, como igreja orgânica, indo para aquele lugar que eventualmente cheira mal. Ninguém conhece Jesus. Lá colocou o Senhor a você, para você de pés descalços, como um serviçal de Deus, abençoar e tratar aquele terreno como santo. A cada dia, entrar naquelas portas, louvando e bendizendo o nome do Senhor, em oração, dizendo: Senhor, obrigado por esta casa de ministração. Aqui haverei de exercer missão ao Senhor. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E para concluir, na preparação desse novo ciclo, capítulo 3, que não lemos aqui, versículo 5, o Senhor deu a Josué uma instrução maravilhosa. Josué, manda que este povo se santifique, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E a operação de Deus se estabeleceu, vocês viram, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, o milagre sendo preparado. As maravilhas da operação de Deus nesse novo ciclo da sua vida. Você quer saber, meu irmão, minha irmã, o que é que você precisa fazer? Finalmente, já falamos aqui de reconhecer o Senhor, de ser por Ele conduzido.
falamos da preparação para a guerra, para a luta, consciência e preparo, a espada desembainhada, falamos aqui da santidade do ambiente, do lugar, mas finalmente você precisa abrigar no seu coração esta bendita expectativa de sonhos quanto ao que Deus haverá de fazer. E a palavra é plural, é exagerada, é farta. O Senhor haverá de fazer maravilhas, não uma operação econômica da sua graça, mas largas maravilhas no meio do seu povo, nesse novo ciclo da sua experiência pessoal. E para que isso aconteça, você precisa deixar para trás o ciclo que ficou para trás. De vitórias ou de derrotas, deixa para trás. O que ficou para trás fica como memória de aprendizado, eventualmente de louvor, de graça, de gratidão, mas daqui por diante há novas maravilhas a serem incorporadas ao ciclo novo na sua vida. Então, o coração de crente tem que ser o coração de um sonhador quanto às maravilhas da intervenção de Deus na minha vida e na sua vida. Oh Deus, qual será a maravilha de hoje? Qual será a maravilha de amanhã? O Senhor haverá de fazer maravilhas no nosso meio. E sabem, meus queridos irmãos, eventualmente a gente não enxerga que Deus está operando de maneira maravilhosa. Confunde, como Josué mesmo confundiu: tu és dos nossos ou dos nossos adversários? E atribui uma operação de Deus que nos parece estranha ao agenciamento das trevas e do inferno. Espere maravilhas, nutra no seu coração o desejo de esperar, de viver maravilhas. Mas mais uma coisa para nós orarmos em seguida, nessa expectativa e nesse desejo. A operação milagrosa e maravilhosa de Deus nem sempre se dá por meio da ação de recursos espetaculares, mas frequentemente o resultado espetacular vem por meio do uso poderoso nas mãos de Deus de recursos triviais, simples. Aqui foi assim: tocar de trombetas, vozes gritando, as mesmas redes que não pescaram peixe nenhum, sob as ordens de Jesus, vieram abarrotadas de 153 grandes peixes. O rio Jordão, de águas comuns, curaram o leproso Naamã. É Deus me chamando, você também, à ordem, no sentido de que esperemos grandes operações nesse novo ciclo da nossa vida, usando você, usando a mim, usando os nossos recursos que eventualmente parecem nada mais do que 5 pães e 2 peixinhos, que não dão conta de nada. Nas mãos de Deus algum milagre haverá de acontecer. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero chamar vocês aqui para um momento de oração antes de nós concluirmos. Especialmente você que está diante de um novo ciclo, começando, e sente que é preciso deixar para trás o ar de nostalgia, de desânimo, que remonta ao que ficou para trás, de bom, ou eventualmente aquela culpa pesadíssima de quem carrega um fardo que se reproduz, que ameaça se reproduzir viciosamente nessa nova temporada na sua vida. Quem sabe alguns que estão reconhecendo que a vida precisa impor diante de Deus um novo ciclo virtuoso. Com vocês eu gostaria de orar de maneira especial. Se você desejar, você pode vir aqui, trazendo seu coração, sua vida, sua alma, sua história, esse novo ciclo para ser colocado diante de Deus. Um novo ciclo virtuoso de bênçãos e de vitórias nas nossas vidas haverá de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode vir, se você quiser,
Quem sabe alguém que deseja hoje, pela primeira vez, entregar seu coração a Jesus. Dizer: Senhor, reconheço que não faço parte dos teus exércitos, mas hoje quero fazer. Não existe chance, possibilidade de você estar sem governo, você está debaixo de algum governo. Mas a graça, a bênção está debaixo do governo do amado Jesus, príncipe dos exércitos do Senhor. Senhor Deus querido, amado da nossa vida, da nossa alma, príncipe dos exércitos do Senhor, de quem fazemos parte, visita os teus filhos e filhas nesta noite, de modo que cada uma, nossa própria comunidade, nossas histórias diante de Ti, experimentem um ciclo novo, abençoadíssimo de graça e vitória para o louvor da Tua glória. Senhor, Tu sabes das nossas fraquezas, das sandálias que precisamos tirar, da bagagem pesada que nos tem impedido de viver mais na vitória e na bênção. Ó, bendito Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nessa noite desejamos arrancar essas sandálias todas dos nossos pés. Pai Celeste, ambientes que precisam ser tratados como santos por conta da Tua bendita presença, e nossa ali, dá graça que sobre os Teus filhos e filhas se renove nessa noite. Ambientes de trabalho duro, difícil, de oposições sérias e graves, famílias complicadas a pressionarem os Teus servos e servas. Ó meu Deus amado, em nome de Jesus, e para o louvor da Tua glória, desata estes nós. Louvamos o Teu nome por nos permitires adorar-te, ó Deus, nessa noite, vivermos em adoração o que queremos, obedecendo a Tua voz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, a vocês muito, muito, cada dia, para sermos muito vitoriosos pelo louvor da glória de Deus.